Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem mesmo. Seguinte, dia muito importante hoje pra gente, uma aula super importantíssima. Eu não sei nem mensurar o quanto essa aula vai fazer diferença pra gente em todo o curso, certo? Nós vamos iniciar hoje a apostila 2 com o capítulo 5 na parte lá de trigonometria. Até agora a gente viu a base da trigonometria. Agora a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo no estudo a partir do momento que a gente começa a ver a circunferência trigonométrica, que é o tema do nosso estudo nesse capítulo. Tá certo? Prestem bastante atenção, pausem quando for preciso, façam as suas anotações e qualquer dúvida pode me falar, tá? Vocês têm tirado dúvida comigo no WhatsApp, mas normalmente nos dias de terça e quarta, que são os dias que eu estou gravando as aulas, é um pouco mais difícil para estar respondendo. Então, se eu não respondi para você ainda, não fique chateado, eu vou responder assim que possível, tá bom? Então vamos começar. A gente vai ver então, como eu estava falando, a circunferência trigonométrica. Ela é uma circunferência que ela tem o raio igual a 1, certo? E o centro dela vai estar no centro de um plano cartesiano, que é aquele plano que tem a abscissa x e a ordenada y. Então ela é uma circunferência desse modelinho aqui, ó. Vou pegar a setinha para apontar para vocês. O raio dela é uma unidade, unitário, não importa qual é a unidade, só importa dizer que o raio dela é igual a 1, tá bom? Uma unidade do nosso sistema cartesiano. E ela corta os eixos x e y nesses 4 pontos, A, B, C e D. E o centro da circunferência fica bem nesse ponto aqui, que é a origem do sistema cartesiano. Com isso, pessoal, a gente consegue dizer qual é a coordenada cartesiana desses 4 pontos. Esse ponto A, a coordenada cartesiana dele, o ponto cartesiano, é o ponto 1, 0, onde o x vale 1, porque o raio vale 1, e o y é 0. Esse ponto é o contrário, o x vale 0 e o y é 1. Lembra que isso daqui é um par ordenado. Ele representa o primeiro valor, o valor na abscissa x, e o segundo valor é da ordenada y. Nesse ponto o x vale menos 1 e o y 0. Nesse ponto o y é 0 e aqui é menos 1. Tudo bem? E o que nós representamos na circunferência? Arcos trigonométricos. Todos os arcos que nós vamos representar na circunferência, eles vão ser a partir desse ponto A. Esse ponto A vai ser a origem dos arcos. Então aqui, nesse ponto A, é como se fosse 0 grau. E à medida que eu vou andando no sentido anti-horário, eu vou aumentando. É como se fosse um transferidor de 360 graus. Aí você vai tendo 10 graus, 20, 30, 40, 50, até chegar no ponto B, que aqui eu vou representar 90 graus. Então, o ponto A, ela é a origem desses arcos. Tudo bem? E aí, você pode andar a partir do ponto A, tanto no sentido anti-horário, quanto no sentido horário. Só que, dependendo do sentido que você anda, o arco ele vai ser positivo ou negativo. Então, sim, existem arcos negativos, existem ângulos negativos. O que significa um arco ser negativo? Significa que ele vai andar no sentido negativo a partir do A. Quais são esses sentidos, Steph? O sentido horário, que é a partir do A vindo aqui para baixo, é o sentido negativo. E o sentido anti-horário, que é do A indo para cima, é o positivo. Olha lá, ó. Esse sentido é o sentido negativo e esse sentido anti-horário é o sentido positivo. É isso que a gente precisa representar. Nos próximos eu vou dar exemplos para vocês. Então vamos lá, ó.
É importante também saber que a nossa circunferência ela é dividida aqui, por causa do plano cartesiano, em quadrantes, tá? Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Olha lá, ó, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Esses quadrantes, eles são fixos, independente do sentido que eu ande com o arco a partir do A. Tá certo? Então eu vou mostrar para vocês alguns exemplos, os arcos trigonométricos. Sentido positivo. Vamos representar um arco aqui, ó. Vamos primeiro ver as extremidades. Quais são as extremidades? Perdão. Vamos ver os arcos. Então, como eu estava dizendo para você, esse ponto A ele vai representar 0 grau. Quando eu ando até esse ponto B no sentido positivo, no sentido anti-horário, o B vai representar o 90. Se a partir do A eu ando tudo isso daqui, ó, acompanha a minha setinha, eu vou andar 180. Se a partir do A eu ando até chegar no arco D, eu andei 270. E se eu saio do A e dou uma volta na minha circunferência, eu andei 360. Essa mesma representação ela pode ser feita em radiano, como por exemplo, o 0 grau é 0 radiano, o 90 é o π sobre 2. Por que o 90 é π sobre 2? Vamos lembrar, né? 180 graus é π radiano. 90 vai ser π sobre 2 porque é a metade de 180. O 270 é 3π sobre 2, porque ele é 3 vezes o 90. Então você pega o 90 e multiplica por 3. E o 360 ele é o dobro do 180. Então, se o 180 é π, o 360 vai ser 2π. Esses pontos, eles não fazem parte de quadrante nenhum. O 0, o 90, o 180, o 270 e o 360, esses valores, eles são os extremos dos nossos quadrantes. Eles não pertencem a quadrante nenhum, porque eles pertencem aos eixos. O ponto A e o ponto C pertencem ao eixo X, o ponto B e o ponto D pertence ao eixo Y. Então, olha os exemplos que eu quero mostrar aqui para vocês. O primeiro quadrante são representados aqueles ângulos que eu estou chamando aqui de X, que são maiores do que 0 e menores do que 90. Então, todo ângulo que ele está entre 0 e 90, ele vai ser do primeiro quadrante. Todo ângulo que é maior do que 90 e menor do que 180, ele vai estar no segundo quadrante. Todo ângulo maior que 180 e menor do que 270, ele está no terceiro quadrante. E todo ângulo maior do que 270 e menor do que 360, ele vai ser do quarto quadrante. Então a gente vai ter isso daqui, ó. Localize o quadrante no qual está a extremidade dos arcos. Aí tem dois exemplos assim, o 70 e o 120. Vamos começar pelo 70. O que é 70 graus, galera? A partir do A, eu vou abrir aqui o meu transferidor e vou marcar até o 70. Então seria mais ou menos isso. É esse arco vermelho. Isso é o 70 graus. Então o 70 graus ele está localizado no primeiro quadrante. 120 graus. O que é 120 graus? A partir da origem do A, eu vou andar 120 graus. Então, vou fazer isso mais ou menos, esse arco em amarelo. Então, ó, do A, eu vou andar 120 graus de arco e vou parar aqui. Então, ele parou no segundo quadrante. Então, o 70, ele é arco do primeiro quadrante. O 120, ele é arco do segundo quadrante. Tudo bem? Outros exemplos. Todo arco, ele possui aqui, ó, isso é importante saber. Como a gente está no plano cartesiano, esse ponto onde o 70 está, a extremidade dele, vai possuir uma abscissa e uma ordenada. Assim como o 120 vai possuir uma abscissa e uma ordenada. Porque esse ponto aqui, ele está localizado no meu plano cartesiano. Certo?
Então eu vou ter a seguinte situação, ó, de exemplos. 250 e 340. O que é 250? A partir do A, vou andar 250 graus. Ficou um pouquinho fora ali, mas perdoa o bisteca. Estou tentando fazer o melhor possível para vocês. Então, a partir do A, ó, esse arco em verde, eu andei até chegar ali no 250. Então, ele está no terceiro quadrante. E o 340, a partir do A, olha lá, ó, a partir do A, eu andei 340, quase que eu completei uma volta e estou no quarto quadrante. Esses caras também têm abscissas e ordenadas. Se você for ver aqui o 250, ele tem abscissa X e ordenada Y, assim como o 340, por causa do plano cartesiano. Mais exemplos. 1520 graus e 2640 graus. Ops, calma aí, bisteca. São maiores do que 360. Como pode isso? E pode. O que significa um arco ser maior do que 360? Significa que a partir do ponto A, ele deu mais de uma volta na minha circunferência trigonométrica. Mas aí, bisteca, como é que eu vou localizar esses pontos no quadrante? A gente vai localizar o que na matemática, o que na trigonometria a gente chama de menor determinação positiva dele. A gente vai localizar qual é o arco dentro de uma volta menor do que 360 que representa esse cara. E como que eu faço isso, bisteca? Simples. Você vai pegar o arco quando ele for maior do que 360 e vai dividir por 360. Então eu vou pegar, por exemplo, aqui 1520 e vou dividir por 360. Quantas vezes que o 360 cabe dentro do 1520? Desculpa que eu estava procurando minha água aqui, achei. Eu fiz a continha aqui para vocês, dá 4. Se eu multiplicar por 4 o 360, eu vou ter 1440. E aí na hora que eu faço continha ali, ó, 1520 menos 1440 vai dar 80. Vamos entender o que a gente acabou de fazer. A gente não continua a conta para aqui. O 4, que é o quociente, ele representa um número de voltas que deu. Então, o que é o 1520? Ele vai dar 1, 2, 3, 4 voltas. E ainda vai andar, depois dessas 4 voltas, 80. Então, é esse resto que eu estou interessado. O resto que vai me interessar. O 1520, ele vai parar na mesma extremidade que o 80. A gente diz que ele é correspondente ao 80. Ele ocupa o mesmo lugar que o 80. Então vai acontecer isso, ó. Olha lá, ó. O 1520, ele vai ser localizado no primeiro quadrante. Ele vai fazer isso, ó. Uma volta, 2, 3, 4. E aí ele continua mais uma até chegar no 80. Nesse ponto ele para. Esse ponto representa 80 graus. Olha lá, ó, eles são correspondentes. Então 1520 ele está no primeiro quadrante. Certo? 2640. Você vai fazer a mesma coisa. Pega o 2640, divide por 360. Quantas vezes que o 360 cabe dentro dele? 7. Você tem que sempre fazer essa continha de divisão. Não cancela os zeros ali na hora de fazer a divisão, tá? Faz com 0 mesmo. Isso vai dar 2520 e vai sobrar 120. Significa o que? A gente já aprendeu que ele deu quantas voltas? 7. Muito bem. E ele vai parar onde? No 120. Então, 120 é a menor determinação dele. É o arco que o representa na primeira volta. Então, a gente vai ter isso daqui, ó. O 2640, ele está localizado no segundo quadrante. Na mesma posição, na mesma extremidade que o 120. Ele deu 7 voltas e andou mais essa parte amarela aí do 120. É isso.
A nossa circunferência trigonométrica é como se fosse um ventiladorzinho ali, ó. Você pode dar várias voltas, infinitas voltas, tanto no sentido anti-horário, que é esse sentido que é o positivo, como agora no sentido horário, que eu vou mostrar para vocês, que é o sentido negativo. Belezinha? Olha lá, ó. Como é que funciona se for o sentido negativo, o sentido horário? É a mesma coisa, o mesmo princípio. Só que ao invés de andar no sentido anti-horário, eu vou andar no sentido horário. Agora eu vou andar de tamanho, eu ando a mesma coisa. O arco, ele continua tendo o mesmo tamanho. Só que só vai mudar o seu sinal. Então, por exemplo, o A aqui é 0. Ele é a nossa origem. Quando eu saio do A e ando agora nesse sentido aqui, ó, para chegar no D, em tamanho, eu sei que eu andei 90 graus. Mas como eu estou andando no sentido oposto, então eu vou dizer que esse ponto aqui é o do menos 90. Se eu saio do A e ando até o C, é 180 graus, mas no sentido oposto é menos 180. No B vai ser o menos 270. E quando eu saio do A andando nesse sentido oposto e completo uma volta, eu andei menos 360. Em radianos é a mesma coisa, com o sinal de negativo. Olha lá, ó, 0, menos π sobre 2, menos π, menos 3π sobre 2 e menos 2π. Certo? Negativo, sentido horário. É isso que eu quero que vocês guardem. Andar no sentido horário é andar negativo. Certinho? Agora, os quadrantes, galera, continuam sendo os mesmos. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. A gente não muda, tá? Localizar em negativo. Como é que eu vou localizar quando é negativo? O que é menos 50? Eu tenho a circunferência. Significa que a partir do A eu vou andar um arco de tamanho 50, só que eu vou andar no sentido horário. Isso é o arco de menos 50. Então, em qual quadrante que ele está? No quarto. Certo? Se você comparar em relação à reta do X, os quadrantes positivos que estavam no primeiro, os seus opostos, os seus negativos, vão estar no quarto. Os que estavam no segundo, os seus opostos vão estar no terceiro. E o vice-versa. Quem estava no quarto e no terceiro, vai estar no primeiro e no segundo. Entendeu? O que é o menos 230? A partir do A, eu vou andar um arco de tamanho 230, vou passar do 180, certo? E vou andar no sentido horário. Olha lá, ó. Onde ele parou? Ele parou no segundo quadrante. E isso é localizar no sentido negativo. E aí, galera, você pode fazer isso com qualquer arco, seja em radiano, seja em graus, seja maior do que 360, ou até mesmo quando for um negativo que também ultrapasse 360 em módulo, né? Tá certo? De boa. Sentido anti-horário positivo, sentido horário negativo. Todo arco, toda posição, ele vai ter uma menor determinação positiva e negativa. Então, vou pegar um exemplo aqui. 3.520. Vamos localizar o 3.520. Vou dividir por 360, essa eu já fiz direto. Vai dar 9 vezes e vai sobrar 280. O 280 é a menor determinação positiva. Mas qual seria a sua negativa? Porque o que eu quero que vocês entendam é que no mesmo ponto na circunferência, numa mesma extremidade de arco na circunferência,
você tem infinitos arcos positivos e infinitos arcos negativos. Então você vai ter isso, galera, ó. A partir do A, o 3.520 ele deu 9 voltas e andou mais 280. Então ele parou ali. Essa parte, esse arco amarelo, é a menor determinação dele positiva, é o 280. Essa parte aqui, ó, o que falta para completar o 360 é a menor determinação negativa. Por quê? É como eu saio do A e chego até o ponto aqui, certinho, da extremidade dele, só que no sentido horário, que vai ser esse pedacinho ali, ó. 360 menos 280, que é o que falta para completar, como eu estava dizendo, vai dar 80. Então significa que esse arquinho aqui em vermelho, ele em tamanho vale 80. Mas como ele andou no sentido horário, ele vai ser o menos 80. E aqui que eu quero mostrar para vocês, olha que massa isso, ó. Nesse ponto onde os dois se cruzam, que é a extremidade do arco, eu tenho ao mesmo tempo o 280 e o menos 80. Olha lá, ó, o 280 e o menos 80, eles são correspondentes. Então, ó, o 280 é a menor determinação positiva do arco 3.520. E o menos 80 é a menor determinação negativa do 3.520. Então, vocês perceberam como que isso é massa demais para a gente estudar? Nesse ponto aqui, eu tenho vários arcos positivos e vários arcos negativos. Eu olho para a tela como se vocês estivessem olhando junto comigo. Mas enfim, certo? Beleza? Alguma dúvida, galera, antes da gente ir para a próxima? Deixa eu beber uma aguinha, por isso que eu voltei. E como eu tenho no mesmo lugar infinitos arcos positivos e infinitos arcos negativos, eu vou precisar escrever uma expressão para representar todos eles. E como que eu escrevo essa expressão para representar todos os arcos? É bem fácil. Então vamos usar o exemplo 160 graus. O 160 graus, ele é um arco que está no segundo quadrante. Olha lá o 160 graus. Certinho? Ele está representado ali. Se a partir dele mesmo, desse ponto, eu dou mais uma volta, você concorda que eu vou chegar nele de novo? E aí eu vou chegar no próximo arco, que é correspondente a ele? Então, ó, se eu faço isso, 160 mais 360, eu vou chegar no 520. Então significa que o 520 também está naquele ponto. Vamos acompanhando comigo. Se eu faço 520 mais 360, vou chegar no 880. O 880 também está nesse ponto, nessa extremidade. Se eu faço 880 mais 360, eu chego no 1240, que também está nesse espaço. Então, nesse ponto, eu tenho só aqui que eu representei para vocês, ó, 4 arcos. Mas isso não para, porque a cada 360 aqui, ó, que é voltas, eu vou tendo mais e mais arcos, mais e mais arcos. Mas não só arcos positivos, mas também negativos. Porque, ó, se eu ando no sentido horário agora, ó, do A, e chego ali, eu vou descobrir esse arco aqui que é negativo, que é o menos 200. 360 menos 160 vai dar 200. Então, é menos 200. Então, esse ponto aqui, ele também é de arco negativo, que é, por exemplo, o menos 200. Vocês estão entendendo, pessoal? Eles estão na mesma posição, eles estão no mesmo lugar na circunferência. É isso que eu quero que vocês entendam. E a mesma coisa ali, ó. Se eu pego aqui o menos 260 e ando 360 no sentido negativo, eu vou cair no 560. Se eu ando no sentido negativo 360, eu vou cair no 920, vou cair no 1280 e vou ter infinitos. Galera, eu tenho infinitos arcos ali.
E aí eu preciso de uma expressão, porque eu não consigo escrever todo mundo. Eu preciso de uma expressão para poder colocar todo mundo num balaio só. A expressão é assim. Você vai pegar a menor determinação positiva. Sempre, sempre, sempre a menor determinação positiva, que é o 160. E aí você vai fazer assim, ó. Vai falar que todos os arcos que estão aqui, eles são os arcos do 160 mais 360K. Bisteca, me explica o que é esse 360K. Eu não fui somando de 360K, 360 várias vezes? O K vai representar o número de vezes que eu vou somar ele, certo? O K aqui ele representa as voltas. Se o K for 1, significa que é esse, eu chego no 520. Se o K for 2, significa que eu somei 2 vezes 360, cheguei no 840. Se o K for 3, é que eu somei 3 e cheguei nesse. Entendeu? Eu consigo representar todo mundo. O K, nesse caso aqui, ele é um número inteiro, ó. Ele pertence aos inteiros. Porque o K ele pode ser positivo ou negativo. Se o K for menos 1, é porque eu vou chegar no menos 200. Se o K for menos 2, é porque eu dei 2 voltas no sentido negativo, vou chegar nesse cara. E assim por diante. Essa expressão, ela calcula todos esses valores que eu coloquei aqui em cima para vocês, dependendo do valor que o K assumir. Certo? Todos eles. Por isso que o K tem que pertencer aos inteiros. Porque ele tem que ser um número inteiro positivo ou negativo. Porque ele é número de volta. E aí a gente está considerando a volta completa. Tá bom? Certo? A mesma coisa eu posso fazer isso em radianos. Por exemplo, 7π sobre 4. O 7π sobre 4 ele está no quarto quadrante, tá? A gente tem dificuldade em trabalhar com radiano. Por que a gente tem dificuldade de trabalhar com radiano? Porque é chato trabalhar em radiano, porque a gente tem que transformar em grau, porque a gente está acostumado mais com grau, eu sei. Mas é isso que a gente vai precisar fazer. Toda vez que o cara der alguma coisa para você em radiano, substitui o π por 180, que eu já ensinei isso para vocês, e vê quem é ele em graus. E aí você descobre onde ele está. Por exemplo, 7π sobre 4 é o 315. Se eu substituir o π por 180, eu vou descobrir que é 315. Por isso que ele está no quarto quadrante. Mas a expressão dele vai ser a mesma coisa, só que ao invés de escrever em graus, eu vou escrever em radianos. Então o que eu vou fazer? Ó? Aqui em graus eu não fiz 160 mais 360K. Lá eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou fazer 7π mais 360K. Só que 360K é 2π. Então aqui vai ficar 2kπ. Certo? 2kπ. Por que você não colocou 2πk? Acho que você entendeu, né? Se eu colocar 2πk, vai ficar meio estranho. Então, 2kπ. Belezinha? Mas é a mesma coisa. 7π sobre 4 mais 2kπ. Com o k também pertencente aos inteiros. Belezinha? Certo, galera? Opa, deu sede de novo. Nossa, sei você. Sempre quis gritar por aqui, mas vamos lá. Alguma dúvida? Vamos continuar. Todo o arco do primeiro quadrante, ele possui simétricos em relação ao eixo X, em relação ao eixo Y e em relação à origem. Então, eu vou pegar aqui o nosso plano cartesiano e eu vou pegar um arco X, um arco alfa que eu chamei ali. Ele está no primeiro quadrante. Aí ele vai ter, o que é o simétrico dele? O simétrico é isso. Em relação ao eixo Y é como se fosse um espelho. Quando você bate aqui, ó, pelo eixo Y, esse ponto vai representar um simétrico do alfa em relação ao Y. Que é esse carinha que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, tá? Já vou mostrar agora. Esqueci. E como que eu calculo quem é ele, pessoal? Eu até mostrei ele para vocês, é bem fácil.
esse pedacinho aqui é igual nos dois. E eu quero calcular o arco que vai do A até ali, ó. Eu quero calcular o arco que vai do A até aqui. Para calcular ele, é bem simples para descobrir quem é o simétrico do alfa nesse quadrante. Do A até o C, a gente não sabe que é 180. E eu volto alfa. Então, eu vou fazer assim, ó. 180 volta alfa. E aí eu vou descobrir esse cara, que é 180 menos alfa. O simétrico em relação à origem, ó. Agora o eixo de simetria aqui é o ponto da origem. É esse cara. Esse pedacinho é igual ao alfa também. Então, como é que eu vou calcular esse simétrico dele? Sempre, pessoal, é em relação à origem, né? Então, do A até chegar onde ele está, ó, eu vou andar até o C 180, mais esse pedacinho que é alfa. Então, ficou, ó, no segundo quadrante é 180 menos alfa, no terceiro quadrante é 180 mais alfa. E o último simétrico aqui, ó, em relação a x, a gente faz assim. Esse pedacinho é alfa, que é igual a esse pedacinho aqui, ó, do arco até aqui. Tudo bem? Então, como que eu vou fazer para calcular qual é o valor do arco que sai do A até aqui? Eu faço assim. Eu sei que se eu andar do A até ele mesmo, eu andei 360. Como eu vou voltar alfa, eu subtraio. Então, vai dar 360 menos alfa. Então, esses são os simétricos do alfa. No segundo quadrante, para calcular, 180 menos alfa. No terceiro, 180 mais alfa. E no quarto, 360 menos alfa. Eu vou dar 3 exemplos para vocês. Quando for em radiano, você vai fazer a mesma coisa, tá? Só que ao invés de usar 180, você vai usar o quê? Como é que é o 180 em radianos? Isso. Pi. Certinho? Então vamos lá. 30. Quais são os simétricos dos 30? Primeiro, 180 menos 30. Esse primeiro arco é o 150. O que significa o 150? Que eu saio da origem e até aqui tem 150. Próximo simétrico do 30. Eu vou sair da origem e vou chegar até aqui. Quanto que vai ser? 180 mais 30. É o 210. E o próximo simétrico em relação ao x é o que eu saio da origem e chego até aqui. 360 menos 30, 330. Então, esses caras são os simétricos do meu arco 30 graus. Beleza? Olha lá, em radianos. Como é que vai ser em radianos? Pi sobre 6. Bateu aqui. Aí eu vou fazer 180, que é pi, menos pi sobre 6. Acompanhe minha setinha para vocês entenderem o raciocínio. 6 vezes pi, 6pi, menos o pi de cima, vai dar 5pi sobre 6. Aqui embaixo, 180, que é o pi, mais pi sobre 6. 6 vezes pi, 6pi, mais pi, 7pi sobre 6. Aqui é a mesma coisa. 2π, que é 360, menos o 30, que é π sobre 6. Então, vai ficar 6 vezes 2π, 12, menos 1π, 11π sobre 6. Tira print, guarda essa tela para você saber. Eu brinco que é a família do 30. Quais são os simétricos do 30? 30, 150, 210, 330. Π sobre 6, 5π sobre 6, 7π sobre 6 e 11π sobre 6. Próximo exemplo. 45. Olha aqui, ó, já tem pronto para vocês. Qual é a família do 45? 180 menos 45, 135. 180 mais 45, 225. 360 menos 45, 315. Aqui é π sobre 4. Π menos π sobre 4 vai dar 3π sobre 4. Π mais π sobre 4 vai dar 5π sobre 4.
2π menos π sobre 4 vai dar 7π sobre 4. Printa, guarda isso. E o 60. 60, 120, que é 180 menos 60, que é 120. 180 mais 60, 240. 360 menos 60 igual a 300. Certo? E em relação a radiano, eu coloquei aqui π sobre 6, porque quando eu copiei de lá, eu trouxe pra gente, mas tá errado. Vê que todo mundo tem π sobre 3. Deixa eu só consertar aqui pra vocês, pra não ficar errado certinho. Desculpa. Então é o π sobre 3. Os 30 é π sobre 6 e os 60 é π sobre 3. Então é π sobre 3, 2π sobre 3, 4π sobre 3 e 5π sobre 3. Ei, você precisa disso. Tá me escutando? Você precisa disso. Tá? Alguma dúvida? Então é isso. Exercício, galera. Eu vou fazer alguns, vou deixar alguns para vocês fazerem. Vamos começar lá, ó. Página 5, apostila 2. Localize o quadrante dos seguintes arcos. Eu ensinei para vocês. Eu vou fazer a letra A e a letra C, um exemplo de cada, e vou deixar a letra B e a letra D para voz M6. Ou, pausa agora nesse momento, tenta fazer isso. Lembra que tem que dividir por 360 e assim por diante. Certo? Tenta fazer e depois dá play de novo e volta aqui para ver a resolução. Primeira coisa, letra A, 10.112 graus. Vou dividir por 360. Quantas vezes que 360 cabe dentro dele? 28 vezes. Que vai dar 10.080. E vai sobrar 32. Então significa que ele vai dar 28 voltas e vai andar mais 32. Então aonde que ele vai parar? No primeiro quadrante. A resposta da letra A é primeiro quadrante. Letra C é negativo. Negativo é legal também. Você vai fazer da mesma forma. Só que a resposta vai ser negativa. Mas você pode fazer positivo, normal. Só lembra que você está fazendo de um arco negativo. Negativo aqui, pessoal, baixou um som daqui. Calma aí. Negativo só significa a direção, o sentido. Ele vai andar no outro sentido ali. 4.249 dividido por 360, ele cabe 11. Deu 11 voltas e vai parar no 289. Só que esse 289 aqui é negativo. Então olha o que vai acontecer. A partir do A, eu vou andar no negativo 289. Eu vou parar no primeiro quadrante. Então o menos 4.249 ele está no primeiro quadrante. Show? Show? Então tá. 2. Vou fazer o 2 com vocês. Eu quero que vocês tentem fazer. Por isso que eu tô parando agora, pedindo para vocês tentarem fazer. Localize o quadrante dos seguintes arcos. Agora está em radiano. Eu vou fazer um exemplo e vou deixar os outros para vocês. Então eu vou começar pela letra A. O que eu fiz ali, ó? Eu peguei o 213 π, substituí o π por 180, deu esse número absurdo, dividi por 9 e deu 4.260. Então é esse cara aqui. Como eu quero localizar esse cara, eu posso fazer em graus. Eu vou pegar esse valor, vou dividir por 360. Cabe 11 vezes, que dá 3.960, e vai andar 300. Então qual quadrante que ele está? A partir da origem, eu vou andar 300. Ele vai parar mais ou menos aqui. Então ele vai estar no quarto quadrante. Só para dar a resposta que eu fiz uma gracinha e coloquei o 213π sobre o nome. Certo? Beleza? Tenta fazer a B, a C, a D e depois qualquer coisa vocês me mandam mensagem. Por favor. Tá bom?
3, ele fala assim: o octógono da figura é regular. O que significa ser regular, bisteca? Os lados do octógono são congruentes, têm a mesma medida, e os ângulos também são congruentes, são todos iguais. Determine em graus as medidas dos arcos correspondentes a cada vértice do octógono. Então ele quer quanto que é o arco AB, AC, AD, AE, AF, AG, AH e o AA, que vai dar a volta completa. Galera, um octógono, ele tem 8 lados. As extremidades dele estão dividindo a minha circunferência em arquinhos de quanto? Faço 360 dividido por 8. E aí eu vou descobrir que cada arquinho vale 45. Então, do A até o B vale 45. Do B até o C, 45. E aí, se eu for fazendo, eu vou ter esses caras. A é 0, 45, 45 mais 45, 90, mais 45, 135, mais 45, 180, mais 45, 225, mais 45, 270, 315. E aí ele dá uma volta. Certinho? 4. Em cada situação mostrada a seguir, determine as medidas associadas aos pontos indicados dentro da primeira volta positiva. Então, esse exercício eu quero que vocês pratiquem também. Esse daqui está feito. Se você pegar o print que eu pedi para você tirar agora há pouco, você sabe todo mundo que é simétrico ao 45. Então, como é que eu faço o L? 180 menos 45, o L é 135. Como é que eu vou calcular o M? 180 mais 45, então ele vai dar 225. Para calcular o N, 360 menos 45, vai dar 315. Certinho? Ali está a resposta dos 3 pontos. Letra B. Agora mudou um pouquinho o cenário, é o 120. Aí aqui eu quero ensinar vocês como é que faz. Ó. Você precisa descobrir esse pedacinho aqui, ó. A gente sabe que ali é 180. Então, quanto que vale esse pedacinho aqui em vermelho? Porque esse pedacinho em vermelho, ele corresponde a esse pedaço aqui, ó. Então, esse pedacinho aqui é 180 menos 120, dá 60. Então, a gente descobre que esse P é o 60. E aí, se eu descobrir o P, agora eu descubro o M e o N. Porque o que vai ser o M? 180 mais 60, 240. O que vai ser o N? 360 menos 60 vai ser 300. E aí tem a letra C, D, E, tem as letras aí para você fazer treinando em casa, tá bom? E o último exercício, que é o 5, ele tem 3 partes. A primeira parte a gente viu durante a aula, que é para escrever a expressão geral de todos os arcos. Então, qual que é a expressão geral do 80, de todo mundo aqui que está no 80? É 80 mais 360K, com o K pertencente aos inteiros. Aí tem uma letra B também, que você tenta fazer, certo? A letra B, presta atenção que está em radianos. Então, ao invés de ser 360, você vai colocar 2π, certinho? E o item 2, olha lá, galera, ó. O menor arco não negativo côngruo ao arco de 2.650 mede. Então ele quer a menor determinação positiva. O que eu faço? Divido por 360. Vou descobrir o número de voltas. Fazendo a subtração, eu vou descobrir que é o 130. O 130, ele é o arco não negativo. Ele é a menor determinação positiva. No item 3, ele quer a mesma coisa. O menor arco não negativo côngruo a 1425. Vou pegar o 1425 negativo, dividir por 360, dá 3 voltas, vai dar 1080 e vai sobrar o menos 345. Ó. Esse é a menor determinação negativa. Ó, tem até ele na resposta. Se você moscar, você marca. Eu não quero ele.
Para você achar a positiva, lembra sempre que você tem que subtrair de 360 isso. 360 menos 345 vai dar 15. Então a positiva é ele. Certinho? Meus amores, muito obrigado pela atenção. Foi um prazer inenarrável estar com vocês. E até a próxima.